Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Além de se tratar de uma celebração religiosa, de renovação de fé, para muitas pessoas a Páscoa é também dia de reunir a família, os amigos, e uma das coisas que não podem faltar são os famosos pratos feitos com bacalhau. E é isso que vamos ensinar para você agora. Portanto, pessoal, papel e caneta na mão, para que vocês anotem todos os ingredientes dessas deliciosas receitas que tenho certeza vão fazer o maior sucesso no seu domingo de Páscoa. Confira, tenho certeza que você vai adorar. Bom, pessoal, sem ser o domingo de amanhã, no próximo domingo nós vamos ter a Páscoa. Todo mundo sabe o que é a Páscoa para os cristãos. É um renovar de esperança, é um renovar de fé. E ao mesmo tempo, é um dia onde a família se reúne, as pessoas vão até os cultos, até as igrejas e depois aparecem em casa, como nós estamos aqui, para fazer a sua comida, reunindo a família, o que é uma coisa essencial. Eu estou aqui hoje com o Dr. Paulo Santoro. Ele é advogado, ele é empreendedor imobiliário, é uma grande figura. Sabe o que ele vai fazer para a gente? Ele vai mostrar para a gente como é que faz bacalhau. Paulo, obrigado pela sua participação. Legal, Eduardo, que eu só posso chamá-lo de Duda, porque não sei fazer diferente. Obrigado a Silvia pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não sou chefe de cozinha, eu sou empresário, mas gosto muito de culinária e pretendo fazer um prato de bacalhau e orientar um pouco a todos. É isso aí. Então nós vamos fazer bacalhau. O bacalhau, de que maneiras você vai fazer, Paulo? Eu vou fazer uma brandade de bacalhau, que normalmente é servido como entrada, Sei. à base de purê de batata, tomate cereja, manjericão, pesto de rúcula junto para finalizar. E o bacalhau? E o bacalhau, evidentemente. O bacalhau, eu uso a parte desfiada do bacalhau, aqueles pedaços que a gente não aproveita como posta, e fica muito bom, mas ele já está pré-cozido. Eu vou ainda puxar um pouco no azeite antes de prepará-lo. E como é que dessalga o bacalhau? A dessalga do bacalhau deve ser feita em 72 horas, dentro da geladeira, com água fria, trocando de 8 em 8 horas aproximadamente. Tá certo. Agora, tem alternativas, né? Que quem não tem tempo para se preparar para uma refeição dessa, pode utilizar perfeitamente o bacalhau dessalgado. Outra coisa que eu queria perguntar para você, quais são os tipos de bacalhau que você pode utilizar para dar certo um prato como esse? Você tem o tipo mais nobre, que é o chamado legítimo, né? Que é o Gadus morrua, que vem da região do Atlântico Norte, próximo ali do Canadá. Mares gelados. Exato. E também depois dele é o Macrocéfalos, que é mais comum na região da Noruega. Macrocéfalos é a cabeça grande dele, né? Sim. O Gadus morrua, ele é considerado o bacalhau mais nobre. Certo. Depois você tem aí o ling, o zarbo, que são qualidades mais inferiores. Também, né? Depende muito da maneira, de como você vai utilizar o bacalhau. Né? Como uma salada ou como retalhos que você vai colocar numa bacalhoada, você pode até usar um bacalhau um pouco menos qualidade. Você vai fazer um bolinho de bacalhau Exatamente, também, né? para um bolinho Você não perfeito. vai usar um bacalhau desses Então, que nobre solta não há necessidade. Não precisa, né? Agora, para a brasa, principalmente, eu recomendo primeiro que ele esteja com pele e depois que seja uma posta boa, de um bacalhau de boa procedência. Então, Paulo, vamos partir para mostrar para o nosso pessoal quais são os ingredientes. Depois você vai fazer um bacalhau na brasa. Nós vamos acompanhar você colocar no forno, ali na sua churrasqueira que já está preparada. Depois você vai fazer batata ao murro. O que é isso? É um acompanhamento para o bacalhau. É uma batata feita também na brasa, também com uma cebola. E ela é finalizada com um murro para que ela se abra e você possa temperá-la com azeite, com sal grosso. Tá bom, então nós vamos mostrar quais são os ingredientes e depois você fica livre aí para mostrar para todo mundo como é que é a sua receita da brandade, né, de bacalhau e o bacalhau na brasa. Tá bom, Paulo? Vamos trabalhar? Vamos lá. Para a brandade, nós vamos utilizar o bacalhau já desfiado, já dei uma pré-aquecida nele, um pouco cozido. Tem aqui 2 postas de bacalhau de 300 gramas. Depois, um purê de batatas, que eu também já cozinhei. Tem aproximadamente 6 batatas para 4 pessoas. Um pouco de rúcula,
Pode ser umas 10, 15 folhas de rúcula, suficiente para fazer um molho pesto. Um pouco de alho, castanha do Pará e azeite. Também a azeitona preta e o manjericão. Completa o prato o tomatinho cereja também. Por mais que eu sofra ou não sofra, ela é quem diz por onde vou. Por mais que eu peça ou não peça, não tenho mão na voz que sou. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado, mesmo que fuja em desespero, ela aparece em qualquer lado. Para o bacalhau, eu estou utilizando as postas de 300 gramas cada, 4 porções para 4 pessoas, azeitona portuguesa, uma molheira com azeite e alho, com uma vassourinha de alecrim e para acompanhamento, batata e cebola com um pouco de sal, eu uso sal grosso e azeite, também envolta em papel alumínio. Por muito que eu apague a chama, ela renasce ainda maior. Por muito que eu me afaste dela, fica mais perto e até melhor. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado. Bom, então vamos começar primeiro com o bacalhau na brasa, que ele demora um pouco mais, e depois nós fazemos a entrada com a brandade, ok? Esse bacalhau eu preparei as postas, já dei uma pré-cozida. No bacalhau não pode deixar a água ferver, é apenas 1 minuto, 2 minutos no máximo, com a água a 80 graus, 90 graus antes da fervura. E depois ele fica umas 12 horas embebido em azeite. Isso vai dar maciez à posta de bacalhau. Bom, uma dica para esquentar é o seguinte, eu gosto de fazer o bacalhau na grelha, numa grelha especial para peixes. Quem não tiver pode usar também na brasa, mas se for colocar na brasa direto, vocês têm um truque aí para todos os peixes. Vocês coloquem a parte da pele para baixo da grelha, na grelha, segura um pouco, levanta, segura mais 30 segundos e volta. Forma-se uma camada que não deixa mais o peixe grudar na grelha. Agora, com essa grelha de peixe, eu gosto de deixar ela primeiro um pouco aquecida e depois eu faço uma pincelada de azeite também na grelha, antes de colocar o bacalhau. Um minuto. Estátua que se insinua, então eu não sou fadista. E agora vamos colocar esses bichinhos aqui. Essa grelha cabe aproximadamente 3 postas. Você não encosta um no outro? Não, pode dar um intervalinho, mas não há mal também que se encoste um pouco. Eu faço primeiro a parte da carne para baixo, porque depois, quando eu virar pela segunda vez, a parte da carne fica para cima e eu posso colocar um pouquinho de alho com azeite. Ah, tá certo. Okay? Paulo, você colocou o bacalhau às postas na brasa. Quanto tempo precisa para ficar bom? Em torno de 25 minutos aproximadamente, 25 12 minutos e pouco de um lado e 12 minutos e pouco do outro lado. Importante também dizer que o braseiro tem que ser forte e a altura da brasa baixa, não é para ser cozido o bacalhau, é para ser assado mesmo, Tá certo. bem baixo. Tá muito bom. Ok? Bom, enquanto o bacalhau fica lá, nós vamos fazer a brandagem. Vamos fazer a brandagem. O que você vai começar a fazer? Eu vou começar a refogar um pouquinho em azeite essas lascas de bacalhau. Um pouco de azeite. Agora entramos com o bacalhau. Esse bacalhau ele foi desfiado à mão, viu? É melhor, você sente melhor, porque ele não pode ter espinha. Eu sou mesmo o próprio fado, então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado. Agora finalizei o bacalhau. Eu vou preparar agora também o purê de batata. A batata eu também já preparei, já deixei ela cozida. E agora eu vou colocar um pouquinho de leite. Diferentemente do bacalhau, ela é feita no leite, um pouquinho de creme de leite para dar mais consistência. Por mais que eu sofra ou não sofra, ela é quem diz por onde vou. Por mais que eu peça ou não peça, não tenho mão na voz que sou. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado. Pronto, finalizei aqui o purê, já está no ponto. Temperei um pouquinho com sal, um pouquinho de noz moscada também pode ser. Para quem gosta de
coentro ou salsinha também pode colocar, que fica bom. Certo? Agora eu vou colocar então o bacalhau refogado junto com o purê e misturar tudo. Por muito que eu lhe prometesse voltar a ela e a seu canto, por muito que eu fizesse juras, esta voz que não me deixa perguntou sempre. Bom, Paulo, e agora nós vamos partir para o molho. O que você vai usar? Exatamente. O que você vai usar? É o tomate cereja. Então eu vou colocar um pouco de azeite na panelinha e vou refogar esse tomate cereja junto com outros ingredientes. Que eu diga que não quero ser escrava dela e deste pai. Então vem a azeitona preta, sem caroço. Certo. Eu uso essa chilena, que eu acho que é boa, ou a grega, essas maiores, não a portuguesa. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, umas folhas de manjericão. Pronto. Se precisar um pouco mais de azeite, pode pôr. Não tenho mão na voz que sou, por mais que eu queira entender. Agora, enquanto isso, já está quase pronto praticamente. Eu vou fazer o pesto de rúcula para acompanhar esse molho também. A rúcula. Aqui pode usar o retalho de rúcula também, viu, gente? Você faz uma salada, às vezes o cabo da rúcula, aquelas partes menos desejadas, ele é ótimo para pesto. É uma castanha do Pará, eu gosto para dar crocância. Olha, o cara é sofisticado, hein? Quem não tiver pode colocar nozes, amêndoa. Tá certo. Eu tô pondo um pouquinho de sal e pimenta do reino. E agora eu vou pôr azeite. Se ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista, ser estátua que se insinua. Pronto, não precisa bater muito, é importante que ele saia um pouquinho com consistência. Se faltar sal, gente, pode pôr depois a gosto de cada um, ok? Agora nós vamos fazer a montagem de uma brandade, como entrada. Eu vou utilizar aqui um prato com um aro de alumínio para moldar um pouco a brandade, ok? Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista... A brandade está pronta. Tá certo? Exato. Você faz isso, um para cada pessoa que for comer. Individual ou então numa travessa que todos se servem. Eu vou experimentar. Isso, tem que fazer aquela cara de quem gosta. Bom, Paulo, para mim ficou espetacular. Não pode ser melhor. Essa brandade vai ficar por aqui, a gente já experimentou, achamos espetacular. Aqui eu não tenho como passar por baixo da mesa porque tem uma bancada aqui, tá certo? Mas é compatível com o que a gente vê em outros programas de televisão, onde a apresentadora passa por baixo quando ela gosta do programa. Conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista. Pronto, pessoal, o bacalhau está no ponto, ele ficou meio dourado e está na hora da gente tirá-lo. As batatas também já estão no ponto, também já vou retirá-las, cebola também. Aqui, para tirar o bacalhau, eu utilizo um garfo que pode facilitar o descolamento do bacalhau da grelha. Ok, o bacalhau pronto, tirei da grelha e agora eu vou montar o prato. Vou colocar a posta do bacalhau no centro do prato. E vou colocar uma cebola e uma batata para cada persona. Agora vai ser o grande momento. Você pega a toalha? Não, como ela está quente, você tem que colocar uma toalha. E, 1, 2 e... É ser lágrima prevista, se ser fadista é ser triste. É ser lágrima prevista, se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Bom, pessoal, vocês viram o passo a passo. E agora é o momento em que nós vamos degustar. Trocista, se ser fadista, lá no fundo, uma palavra trocista roçando as bocas do mundo. Então eu não sou
Páscoa para todos. Feliz Páscoa, um abraço. Eu não sou fadista, mas se é partir a conquista. E aí, pessoal, o que vocês acharam das dicas que preparamos para o seu domingo de Páscoa? Esperamos que tenham gostado, pois foram feitas com muito carinho, pensando em vocês. Infelizmente, por hoje é só. O programa Mais Cidadão fica por aqui. Nosso encontro fica marcado para o próximo sábado, ao 12:30, aqui na TVB Record, Campinas. Um grande abraço, esperamos por vocês.